Para ser lama, é preciso ser lume, sem qualquer vestígio de limo, sem qualquer dúvida sobre o leme. Boa noite, uma imensa alegria, honra e responsabilidade. Recebemos em nossa sala o poeta, filósofo e monge Tito Leite, que há muito eu queria convidar e, enfim, aqui ele está conosco. Seja bem-vindo, sinta-se em casa, porque aqui é um espaço de interlocução, de troca, absolutamente generoso e rico. Como bem disse a Cynthia Krimler na orelha do seu segundo livro de poemas, filósofo por formação, monge beneditino por opção, poeta por devoção. Tito Leite nasceu em Aurora, Ceará, uma cidade próxima do Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Seu nome Cícero, por causa de uma promessa ao padre Cícero. É poeta e monge beneditino, mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Com os poetas, aprendeu que a vida não é exata. Com São Bento, os segredos do silêncio e da solidão. Com os filósofos, a não aceitar verdades dadas sem antes colocá-las em questão. Tem experiência na área de ensino de filosofia. É autor dos livros de poemas Digitais do Caos, pela Edite, em 2016, e Aurora de Cedro, 7 letras, 2019. Participou das antologias Sob a Pele da Língua, Breviário Poético Brasileiro, Revista Gueto, edição impressa, e é curador da mesma revista. Tem poemas publicados em revistas impressas e digitais. Segundo ele, gosta de acompanhar os novos poetas que estão surgindo e conhecer os autores vivos. Acredita que a melhor maneira de aprender a fazer poesia é lendo os grandes poetas. Eu, como uma leitora do Tito, posso adiantar a vocês que a poesia deste nosso autor exige vagar, exige deferência. É como quem adentra um templo, só que não um templo auratizado, polido, distante, mas um sagrado que é invadido pelo mundo. É um claustro erodido também pela inquietude, pela dúvida existencial, pela angústia de um ser estar em desalinho e febril, que acomete a todos nós. Por isso que a sua poesia gera em nós essa ressonância e também, por sua porção de filósofo, sublinha tudo que nós interrogamos, e não necessariamente respondemos. Esse entrecruzamento entre poesia, filosofia e mística, somado a um apuro formal e estético, a uma poesia substantiva, são as credenciais do Tito Leite. Então, eu vou ler aqui, vou apresentá-lo por meio de sua própria poesia, o seu primeiro livro, Digital do Caos. Deus, só porque eu fiz tantas marcações. A invenção das manhãs. Um místico tem na poesia um velho breviário de polir auroras. No silêncio dos fragmentos, a ociosidade dos pombos, primavera, uma flor de ipê. Pétalas de solidão. O claustro é vermelho jambo. O sopro do absoluto girovaga em ascético silêncio. O cheiro é de formiga. Floreio um breviário. Acendo uma reza aos rios que não fecundaram o mar. No meu corpo salpicam todos os sonhos do mundo. Gosto de afinar continentes. Minha alma é oceânica. E, por fim, um outro poema em que, de certo modo, compõe uma tríade, será que eu vou encontrar?
só porque eu marquei tantos. Só um minutinho, por favor. 72, 104. Aqui. 94. Bom, não encontrei exatamente o outro que eu havia separado, né? Eu pergunto a você, Tito, né, a partir desses primeiros poemas, como que você faz esse trânsito, dada a sua própria trajetória, né, do que um poeta místico, né, do que um ser religioso, né, que habita um mundo dessacralizado, né, que a modernidade é exatamente, né, o que Nietzsche trouxe da morte de Deus, né, de uma religião que não traz necessariamente redenção e refúgio. Como que você, né, com a sua inquietude de filósofo, né, e por passar pela solidão e o silêncio do claustro, como é compor poesia para nós, que estamos do lado de fora, né? O Alfredo Bose, ele diz, né, que a poesia mítica, em função do sentimento do mundo, né, na poesia mítica se opera um circuito fechado. A evocação é um movimento da alma que vai do presente do eu lírico para o pretérito, e daí retorna presentificado ao tempo de quem enuncia. Então, como se dá o presente e o passado? Há um alargamento do tempo? Existe uma rasura do social? O que invade o claustro? Nesse caso, você queira complementar algo, né, da sua própria apresentação? Então, quero antes manifestar minha alegria, né? Me sinto muito honrado e feliz em estar aqui com vocês. Então, a partir desse momento, eu também sou um mal amado. Quando eu começo a fazer poesia, eu me lembro de oficinas literárias, sabe? Eu já fui aluno do Raimundo Carreiro, numa oficina. E eu percebi que muitos falam o seguinte para os escritores iniciantes: quando você começar a escrever, não pense no que a sua mãe vai achar, não pense no que o seu pai vai achar. E quando eu começo a escrever poesia, eu procuro esquecer realmente o que os religiosos, o que os outros vão pensar do que eu estou escrevendo. E tento colocar as minhas inquietações. Eu acredito que é porque eu sinto uma necessidade de dialogar com o mundo. Porque como eu fiz uma opção de ser monge, né, de ser um em Deus, a partir da busca do silêncio, da solidão, eu acabo tendo certos limites pela minha escolha. Por exemplo, de assumir uma certa militância que eu gostaria de assumir, e várias coisas. Então, quando eu começo a escrever, eu também penso em ser o outro em que eu não sou. Então, na verdade, o que eu sou como poeta é o que me falta. Na verdade, muitas vezes, o que eu escrevo são sobre as minhas faltas. E, na verdade, eu tento ver o mundo de fora com os olhares de fora, né? Com cuidado de nem tudo invadir meu enraizamento com a minha opção de vida. Mas, na verdade, quando eu escrevo sem pudor, escrevo sem... Tem até uma pessoa que fez o seguinte comentário: você esquece que é monge. Você tem um poema, né, que era esse que gostaria de ter lido, e eu me atrapalhei na marcação. Nunca seremos modernos. Um franco atirador em algum lugar do Oriente. A bala do fuzil tem design medieval. Fundamentalismo cego, intolerância bélica. Os glóbulos do Severino são perfumados de mirra e petróleos pilhados. Há caminhos que levam à forca e barganham a alma.
Outros são líquidos, escorregam como sonhos entre as guelras de uma orquídea. A vida é errante, só salva quando deserta. Aí eu pergunto a você, né? Aqui você admite, você tem essa assertiva, nunca seremos modernos. Né? Isso Então, tem a ver com seu recuo, porque quando você menciona o deserto, a gente naturalmente alude ao percurso iniciático, à ascese dos profetas, às privações e provações que levam a outro estado de consciência e ao encontro místico. então, nunca seremos modernos é até um título de um sociólogo francês, né, o Bruno. E, na verdade, quando eu escrevo isso, eu escrevo pensando num projeto de racionalidade moderna, porque eu sempre penso na beleza, na poesia da proposta iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade. E, ao mesmo tempo, eu penso por que que essas promessas não foram cumpridas, por que que as revoluções foram traídas e por que que estamos inseridos nessa sociedade dos homens ocos, como dizia o Eliot, nessa sociedade, segundo Marcuse, uma sociedade unidimensional. E quando eu falo nunca sermos modernos, eu fico pensando nesse projeto de racionalidade moderna, esse projeto de racionalidade moderna, que na verdade é uma irracionalidade. Por que que é uma irracionalidade? Porque não admite nenhum discurso contrário. Todo discurso de recusa que busca criticar e não entrar em conformidade contra o status quo é visto como algo insólito, algo absurdo, né? Que é essa falta da não crítica que acabou se transformando, né? Eu falo essa racionalidade moderna ligada ao poder, né? Ligada muitas vezes até fundamentada pelo próprio poder bélico, né? Na verdade, estou pensando mais nessa questão cultural mesmo, porque é incrível como estamos numa sociedade da não crítica, que é necessário, mais do que nunca, uma revitalização do pensamento crítico, porque eu sempre busco pensar a vida a partir de um olhar dialético, sabe? Geralmente um olhar dialético começa a partir da afirmativa de que o mundo não é livre. Sim, perfeito. Se você quiser complementar o que você está dizendo com algum poema que dialogue com tudo que você trouxe, porque eu já passo para nossa outra mal-amada Marli Frois. Gostaria de ler algum poema seu? Gostaria. Então, mas esse poema é o seguinte, eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa, posso? Claro, por favor. Quando eu comecei a escrever, na verdade, nas aulas de latim, eu tive um professor de latim que foi monge no mosteiro, chamado Ormílio Pires, e ele era Dom Inácio. Eu até vi que parece que alguém apertou citita no artístico, porque quando entramos no mosteiro, na etapa do noviciado mudamos de nome, então acabei sendo Dom Tito, né, Tito. E esse meu professor de latim, o nome dele era Dom Inácio. E ele saiu do mosteiro para casar e se casou. Depois fez concurso para o FPE e na casa dele tem uma placa em latim. Ele já faleceu, infelizmente. Ora et labore. E os guias turísticos, que eu acho que vocês já viram, quem esteve aqui em Olinda, né? Gostam de mostrar a placa e começa a traduzir reza e trabalho. Aqui mora um monge casado. Aí uma das guias falou, ué, mas um monge pode casar? Ele ficou sem saber o que dizer, o guia falou, em Olinda tudo pode. Em Olinda tudo pode. Aí eu fiz esse poema para ele, chama-se Licores de Olinda. Não sei se sou apolíneo ou dionisíaco, gosto de Afrodite. Acreditem, aqui todos os deuses cabem. As ladeiras têm silhuetas de artes plásticas. Entre letras e artesanatos, o amor é bento. Em Olinda, tudo calha. Uma baleia levita na Rua do Amparo.
Muito bonito. Os seus poemas a gente tem que, assim, bebericar, Grato. como quem toma um licor mesmo. Marli Frois, querida, com você. Boa noite a todos. Gostaria de desejar as boas-vindas ao Tito Leite, dizer que é um prazer, né, estar aqui nesse momento aqui poético com você, né? Basicamente, minha pergunta é muito simples, ela tem como propósito de você demonstrar um pouco da sua construção poética, como que é o seu procedimento, né? E eu vou pedir licença para ler o seu poema transitório, né, belíssimo, e a partir dele eu faço a minha pergunta. No hino da Avenida Paulista, o sulfato da solidão, uma quimera nos pega pelas mãos. Corremos loucos em busca de uma coroa de louros, pódio deteriorado e sem medalha de ouro. Ausência de eternidade nos olhos curtos de cada passante. Ensaiando a própria fuga da cidade, durando em fugacidade. Não é a lua que sangra, são os pés dos retirantes. Eu gostaria de saber, claro que essa sua experiência, eu não gosto muito da palavra, eu gosto de problematizar a palavra enclausuramento, porque, na verdade, é uma questão para se pensar, né? Quem estaria num processo de solidão, né? Você na sua experiência de monge, ou todos nós nessa loucura aqui, nesse barulho aqui fora, né? Correndo atrás dessas ilusões, dessas quimeras. E eu queria dizer, queria perguntar o que é que muda na sua poética a partir dessa experiência de estar no mosteiro, nesse processo de silêncio, e também gostaria de saber quais são os autores que te atravessam, tanto na poesia quanto na filosofia e nas teorias, nas suas questões que te importam enquanto ser vivente. Então, eu acredito que a minha poesia é o produto das minhas experiências, das coisas que me afetam. E o meu processo de criação está muito relacionado com as minhas observações e as minhas leituras. E no mosteiro, uma das coisas que eu aprendi é cuidar de tudo, como se todo objeto, qualquer coisa, fosse um vaso sagrado do altar. Então, sempre procura ficar à espreita de uma palavra, sabe? À espreita de algo que abra um poema. Muitas vezes um salmo, e muitas vezes quando eu estou varrendo o claustro. Eu tenho ideias, assim, versos que surgem quando eu estou varrendo, cuidando do jardim. E surge muito dessa observação, porque a experiência do silêncio ajuda muito na questão de um olhar contemplativo, de um olhar meditativo, porque o sujeito fica distante desse pensamento do cálculo e entra num pensamento meditativo. E sobre as minhas influências, porque quando eu falo sobre as minhas influências, também tem a ver com a sua primeira pergunta, né? Eu sempre fui um estudante de filosofia, eu era louco por filosofia, lia muito, sabe, muito mesmo. E numa aula de filosofia sobre o Heidegger, um aluno fez uma intervenção mencionando o Fernando Pessoa. E o professor falou do Manuel de Barros, fez uma analogia entre a poesia do Manuel de Barros e a filosofia do Heidegger. Eu achei muito interessante, comecei a pesquisar. Nossa, aquilo eu fiquei assim, eu delirei, sabe? Achei fantástico. Eu sou o medo da lucidez. Há várias maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. E a partir daquele momento, eu comecei a querer fazer poesia. A partir do meu contato com a poesia do Manuel de Barros. E eu comecei a observar a técnica do Manuel de Barros, a questão do neologismo,
a sinestesia. E eu me lembro que chamou muita atenção essa coisa de transformar um substantivo em verbo, né? Dentro de mim, eu me eremito. Eu me lembro que eu até fiz uma poesia que eu acho que eu joguei na lixeira, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha lixeira, sabe? Assim, eu não tenho nenhum medo de cortar poema e jogar fora. E uma coisa eu digo, a minha melhor amiga é a lixeira. E eu me lembro que eu fiz assim, um eremita, se oceana e deserto. Então, o Manuel de Barros foi muito importante para mim, até essa questão da imagem, da imagética. E a partir do Manuel de Barros, eu comecei a pesquisar poetas que trabalhem com a imagem. Então, eu fiquei maravilhado por Rimbaud. Eu tinha feito uma leitura do Rimbaud, de uma temporada do Ferro, na época da filosofia, mas não foi por tanta atenção. Mas quando eu li, segunda vez, o sol invadindo o mar, a eternidade, assim, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer, algo do tipo. Aí tive esse contato com o Rimbaud, depois com o Baudelaire, a questão da fealdade do real, que é o que me anima muito nele, sabe? Essa questão da fealdade do real. Mas eu acho que, por exemplo, o Digitais do Caos é muito isso. O Manuel de Barros, a minha influência, o Rimbaud e o Baudelaire. E depois eu fui conhecendo novos autores. Você me fez lembrar uma entrevista que eu li do Armando Freitas, que na entrevista ele dizia que toda vez que ele se perdia, ele se encontrava quando lia o Carlos Drummond de Andrade. E nos meus momentos iniciais, quando eu estava perdido, eu me encontrava quando lia Manuel de Barros. E quando dá aquela trava da escrita, eu começo a ler. E hoje eu me encontro quando eu leio o Vicente Huidobro. O Altazor é um livro que me acompanha. Assim, eu tenho mania de reler livros assim, todo ano. Eu separo esse livro, vou ler novamente. Aí está lá o Altazor, Terra da Residência 2, do Pablo Neruda. Eu tenho essa mania, sabe? E eu estou visitando os meus pais, eu estou aqui no Ceará, então eu não acordo 5 da manhã, que é o meu horário que eu acordo no mosteiro. Então, estou virando à noite assistindo os filmes do Pedro Almodóvar, sabe? Eu já assistia, eu adoro essa coisa de voltar. Obrigada, querido. Eu achei interessante você falar do Baudelaire, porque fugacidade, né? Essa coisa de estar na rua e observar o transeunte, né? Bem Baudelaire. Eu, na hora, assim, eu pensei nele, né? Perfeito. Exatamente. E quando eu escrevi esse poema, eu estava lendo um texto do Walter Benjamin sobre o Baudelaire. Sim. Que na verdade, isso que eu pensei no poema do Baudelaire, a passante, sabe? Que ela passa aquele amor à primeira vista, mas foi, né? Que na verdade é um amor à última vista. O seu poema, Flaner, né? De poros abertos, expatrio a ordem que me dementa. Há algo grande de encanto e além. Exorto em chamas a escapar como pluma. O calor das nuvens sangra vagalumes. Muito bom, né? O Tito é um poeta, né? Talvez para iniciados, embora leitores que não disponham, né, de referências eruditas, né, desde Hölderlin, Pouchellan, Heráclito, Nietzsche, Baudelaire, Sófocles, né, Platão, são muitas camadas de intertexto, não necessariamente explicitadas. Mesmo assim, a poesia chega. Mesmo assim, né, ela não é uma poesia exibicionistas, as referências não são estéreis, de modo algum. Eu vou registrar, né, as figuras presentes aqui, nossos queridos poetas Antônio Carlos Queiroz, Celso Vegro, Sidney Olívio, professor André Luiz Gomes, José Couto, Fernando Duzzi, Rocha, Nonô, Noélia Ribeiro, Clerton Evaristo, o Marcos Freitas estava aqui. Gente, eu estou sem óculos. Tereza Cristina, seja bem-vinda.
Jussara Rezende, Vânia Souza, Fabiana Rezende. Passo agora a palavra, né, para conversar com você um pouquinho, com o nosso anfitrião maior, mal amado máximo, Jorge Amâncio. Boa noite a todos. Bem, eu fiquei impactado que eu não conhecia a sua poesia. Ao conhecer, eu fiquei realmente extasiado, gostei muito. Né? Um poema que eu vou falar agora, Anjos Beatnik. Na solidão das flores do universo me beatifico. Doce ácida primavera beat. A estranheza do mundo me namora em beijos molhados de eternidade. Pode até soar como insanidade, mas trepo nas tripas do vácuo e bailo nas lâminas do ilógico. Vou mencionar um vagabundo iluminado, dono de uma alma cheia de jazz. Achei muito interessante esse diálogo, e não é somente nesse poema que você se remete aos beats, né? Tem até um que você cita o próprio nome do Ginsberg. Né? E o que me impressionou é que você faz uma fusão do sagrado e o social. Né? Seus poemas são sacro-sociológicos, vamos chamar assim, mas traz uma riqueza literária para poucos. As imagens, você acabou de responder a Marli, né? Como chegou, quem leu, achei perfeito, totalmente muito interessante. Um minutinho, por favor. Né? E uma coisa que, em cima disso, desse diálogo, né, do sacro e do sociológico, eu creio que não seja tão simples chegar a Deus, mas também já vi que a solidão, que o enclausuramento ajuda muito, né? Não só a isso, como a mil contemplações, né? Além do desprendimento e despojamento, acho que a solidão é uma coisa muito necessária, né? E, ao mesmo tempo que a literatura beat está nos seus poemas, e, coincidentemente, se não for, não sei nem se é coincidência, Allen Ginsberg e William Burroughs, por exemplo, também foram em busca do sagrado. Né? E, ao mesmo tempo que a sua poesia conversa com o sagrado, e que vem lá dos primórdios da poesia da oralidade, né? Você também conversa, como chamar assim, não saco, né? ou um exemplo melhor, o céu e o inferno, para ser assim, talvez uma metáfora pobre, mas que explica nisso aí. Como foi essa passagem para você, essa passagem de você juntar o social com o sacro, ou o sacro com o social? O que chegou primeiro? Como é que foi essa fusão? Então, eu sempre tive uma história de militância. Antes de eu entrar no mosteiro, eu era afiliado ao PCB, né? Na verdade, eu entrei, mas eu nunca tirei minha filiação, sabe? E assim, eu já tinha uma história de militância. E eu acredito que não tem como falar do sagrado se nós somos capazes de olhar para o próximo, sabe? E tem porque eu acredito que a melhor maneira de ver Deus é a partir do outro. Um grande exemplo disso é esses movimentos novos, tradicionalistas que temos hoje, que apoiaram candidatos fascistas. Assim, eu acho uma coisa tão compatível essa questão, como é alguém que fala do sagrado, né, apoia alguém que é a favor da morte, que é a favor da dizimação das minorias. E eu vou até parar por aqui, porque tudo que eu falar agora, eu vou entrar num lugar comum, né? Que é fascista, tudo. Mas eu me lembro que nas primeiras manifestações, que na verdade foram um ensaio para um golpe, surgiram vários movimentos religiosos.
Então, eu acredito que eu, como poeta, também, eu tenho que manter, e como religioso, eu tenho que manter um papel de recusa contra toda a maquinaria de morte, né? Que é até um papel, de certa forma, profético. Eu até me inspiro muito no Dom Helder, aqui de Olinda. E o profano sempre entra na minha poesia porque eu busco conhecer novos poetas e reler outros poetas. Eu acho que a minha poesia, na verdade, é um metapoema, essa metalinguagem, porque eu estou sempre dialogando e pensando a poesia. Eu agora me lembrei do Spinoza, que o Spinoza fala que a consciência nada mais é do que a marca dos nossos encontros. Porque ele pergunta até onde pode ir um corpo, né? Até onde um corpo pode ir. Ele começa a perceber que somos a marca desses encontros, né? Porque cada encontro deixa uma marca, ou algo para a nossa potência aumentar ou diminuir. Então, acredito que a minha poesia são marcas dos meus encontros com poetas e pensadores. E nisso que entra muitos poemas profanos. Por exemplo, tem um poema do Ademir Assunção, que eu adoro, que o nome se eu não me engano, é 5 Dias para Morrer, né? Que fala, morreremos louco, Ana, mas morreremos juntos. E não tem como eu ler um poema desse sem querer fazer outro poema, mais ou menos com essa pegada, com um certo eros, até aquela coisa da antropofagia, né, que começou para comer e devorar a cultura estrangeira e formar a nossa própria identidade, sabe? E eu penso muito nessa coisa da antropofagia, em devorar o que há de bom na nossa poesia também e na poesia de fora. E nisso acaba saindo esse contato com o sacro e o profano. O Roberto Machado, ele faleceu há pouco tempo, né, o filósofo Roberto Machado, que foi um dos primeiros pesquisadores de Nietzsche, Deleuze e Foucault. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, né, e de repente ele falou de uma versão da Pentsileia, né, eu acho que é do Krasten, em que ela que mata Aquiles. O Aquiles se apaixona por ela, mas todos sabemos aquele regulamento da ilha da Amazônia, né, das Amazônias, e ela o expulsa da ilha. E ele tem uma ideia, eu vou desafiá-la, e quando ela chegar eu vou me render e vou tentar seduzi-la. Ela pensou, nossa, que traste de homem é esse? Né? Sai comigo, tem relações e quer me matar. E ela vai para o desafio, só que a ideia do Aquiles é se entregar a ela, falar todo o seu amor, só que ela leva todos os cachorros e ela acaba com Aquiles, mata. E quando ela mata Aquiles, vê aquele corpo no chão, os cachorros começam a devorar. E ela também, ela começa a comer o corpo de Aquiles, né? E ela fala, quem ama, come. Quem ama, come. Então é isso, eu tento devorar tudo que tem, entendeu? É assim, eu tento esquecer vários fatores que podem me atrapalhar. Um poema, por favor. Um poema. Ok, vou ler um poema chamado Oceano em Tuas Mãos. Para te amar, gastei os sapatos, como quem pisa em redemoinhos sagrados. Para te amar, coloquei em pétalas de papoula o pássaro que emana da garganta, e guardei a via láctea do teu nome nos estrondos de um nirvana. Para te amar, fiz da saudade uma amiga de longa data. Aprendi que a vida é um sonho e há esperas que sangram. Para te amar, domei os meus leões, domestiquei o medo
e não esperei que a cerveja gelasse. Perfeito. Bom, nós vamos fazer mais uma pequena rodada, né? Uma pergunta apenas de cada mal-amado, e a gente abre para as perguntas, porque temos aqui hoje um público maravilhoso já irrequieto. Fármacos. A psiquiatria ganha lugar na feira de liquidação. Na alegria imediata do simulacro, adestrar psicopatas. Antidepressivos para curar as feridas da alma, ou esquecer a amada, que antes do beijo toca fogo nos lábios. Na cabeça, uma ampulheta, nas mãos, borboletas fugidias. Em todos os caminhos, nenhum destino, apertar o botão abismo. Nesse seu poema, como em um outro, né, esse está em Aurora de Cedro, e este outro, intitulado Sem Ponto de Vista, em que você diz: não sou um religioso a ser catalogado em aprisco, sou da mística. O anseio do bestialmente correto não me decide. Como fármaco, sou cura e veneno. Os loucos têm laços de sangue comigo. E tudo isso me lembrou, né, me ocorreu um fragmento do Baudelaire que está em Meu Coração Desnudado, né, e que dialoga com o que você vem dizendo aqui. Né? Segundo Baudelaire, o mundo não marcha senão pelo mal-entendido. É pelo mal-entendido universal que o mundo inteiro se entende, pois se, por desgraça, os homens se compreendessem, não poderiam jamais entender-se. Então, eu pergunto para você, né, que se referiu à categoria do fármaco, né, a categoria platônica do fármaco, de que o veneno é necessário, né, para uma purgação, para uma expiação, para uma cura, é necessário inocular um mal para se alcançar um entendimento. E nesse seu poema, em que você fala o quanto que a psiquiatria é insuficiente e traz muito mais torpor do que exatamente enfrentamento, eu gostaria que você comentasse isso, né? Como, novamente, o monge formado em filosofia, afeito à mística, né, que passa 98% do tempo, né, no claustro, em solidão, em silêncio, compreende esses ruídos, esses mal-entendidos da modernidade. Então, quando eu vejo esses mal-entendidos da modernidade, eu penso muito que muita gente precisa um pouco de Rivotril, sabe? Porque esses mal-entendidos da modernidade, eu acho que a palavra não seria nem um mal-entendido, mas é uma proposta, como eu falei antes, de dizimação das minorias. Eu vejo muito que está ligado com uma proposta de tornar e deixar a sociedade cada vez mais unidimensional. Tirar o que temos de mais interessante, que é a nossa capacidade de colocar o mundo em questão. E esse mal-entendido, eu acho que acontece quando abdicamos disso, de colocar o nosso mundo em questão, né? De permitir a banalidade do mal. Né? Essa banalidade do mal acontece quando deixamos de pensar. Por exemplo, se formos refletir o que aconteceu em 2018, um sujeito que é eleito, dizendo quem ele é, a todo momento ele falou quem ele era, que ele era fascista, que ele era nazista. É como eu falei, eu evito falar isso porque eu sempre entro no lugar comum, né? Que ele era racista, homofóbico, e o cara foi eleito. No entanto, não adianta argumentar contra, porque as pessoas não querem ouvir. Eu até me lembro de um poema de um poeta excelente, o Rui Proença, que uma vez, eu acho que foi o Tasso de Mello, publicou no Facebook, fez o maior sucesso. Né? O poema, se eu não me engano,
fala mais ou menos isso. Antes, tínhamos que falar baixinho porque as paredes tinham ouvido. Hoje são as pessoas, os ouvidos que têm paredes. E é uma coisa assim que me preocupa muito, essa capacidade das pessoas se deixar se manipular, essa massificação. Assim, eu acho tudo assustador, né? Esse fascismo crescente que há. Obrigada, querido. Bom, dada a hora, eu vou já passar para a Marli, depois para o Jorge, e a gente abre para os inscritos, que eu já estou anotando aqui na ordem. Marlizinha, você. Mas uma questão bem simples. Vou pedir licença para ler aqui outro poema. Novas Veredas. Versos em notas de tropicália, tecidos em tramas marginais. Que este poema bata asas, escoltado pelos rasgos de Rambo. Estranha temporada de pássaros modernos, entreaberta pela pólvora de um revólver. Tito Leite, o que pode a linguagem poética? Nossa, pergunta interessante. Bem simples, o que pode a linguagem poética? O que pode a linguagem poética? Como eu estava falando anteriormente, essa questão das pessoas não colocar mais o seu mundo em questão, de abrir mão da sua capacidade de pensar. E é interessante observar que o pensamento passa pela linguagem. Não há pensamento sem linguagem. E a linguagem poética é capaz de manifestar o ausente, aquilo com que não se pode falar ou conceituar de acordo com a linguagem do senso comum. Mas antes disso, eu entendo a linguagem poética também como um canto do sagrado, porque a linguagem poética também ela é alegórica, porque ela revela, e ela também é simbólica, porque está sempre reunindo. E além de canto do sagrado, eu lembro muito do Heidegger, né? A linguagem como morada do ser, né? Porque é nessa linguagem que o ser se revela, então não há limite na linguagem poética. O limite é se fazer morada do ser e habitar nessa linguagem. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que quando eu comecei a escrever o segundo livro de poesia, o Aurora de Cedro, eu queria escrever um livro sem ter nada de filosofia. Eu pensei, eu quero algo assim, uma experiência apenas com a poesia, uma experiência bem poética. E depois eu percebi que eu não fui capaz de fazer isso. Fui perceber há pouco tempo, por causa do título do livro, sabe? Que eu pensei numa aurora de cedro, essa manhã, né? Essa manhã, e ao mesmo tempo o cedro, essa força, né? Uma aurora armada de cedro, contra todo obscurantismo. Estava pensando muito nisso, sabe? E depois eu percebi que, na verdade, essa aurora de cedro também é essa morada do ser, é essa linguagem heideggeriana. O que é essa? Que é uma clareira num bosque cujos caminhos não levam a lugar nenhum. Perfeito, obrigado. Mas Clefton está brincando aqui, diz que eu estou formulando a pergunta no estilo Josafá. Então fica aí como homenagem ao Josafá. Mas também porque eu sei desse lugar dele de filósofo e poeta, a questão da linguagem é uma inquietação, fortemente tanto do poeta quanto do filósofo. Né? A gente poderia citar um monte aí que toma a linguagem como objeto, né, da sua questão. Fantástico, adorei te ouvir. Obrigada, Tito. Antes de eu passar para o Jorge, para a última pergunta, né, um poema do Tito, em Aurora de Cedro, né, que complementa bem. Eternidade. A poesia é avis rara no mundo raso. A dúvida faz parte de cada bago do poema. O poeta trucida o coloquial e seus oficiais. Se o ofício do dia é um batismo de sangue,
Ele não teme as flores dementes. Se a lógica dos abutres aponta para o óbvio, o poeta agarra-se ao mito que nunca morre. Então, aqui, o que ele sublinhou há pouco, né? A poesia como a fundação do ser pela palavra, por Heidegger. Jorge, a sua questão para a gente abrir, que nós temos uma lista aqui maravilhosa de perguntadores. Ok. Bem, rearranjo. A garrafa, mesmo quebrada, é sempre uma garrafa. Arde com o fogo e desfalece com os pássaros. Utilizada como recipiente de artefatos, sol nascente em significados, no rearranjo das coisas, criar arte, material existente na terra dos homens, dizia Arthur, bispo do Rosário. O que nos carrega no colo é a arte, que salva e transcende os fatos. Pergunta é simples, né? A arte realmente salva? A arte tem esse poder de salvar? E outra pergunta que foi feita também pelo Clerton é se a escolha do nome Tito foi em homenagem ao Frei Tito de Alencar. Vou começar pela última pergunta, né? O Frei Tito Alencar, ele também era cearense, né? Igual a mim. Mas o Frei Tito foi por causa do apóstolo de São Paulo, o Tito. Como eu falei antes, temos uma tradição de mudar o nome quando entramos no noviciado. Aí eu me tornei Tito. Então, o que me fascina na arte é o seu poder subversivo, sabe? O poder subversivo da arte. Porque a arte é sempre um convite para transfigurar a realidade. É sempre um convite para transfigurar a realidade. Bom, eu acho que a arte talvez não salve o mundo, mas ela é capaz de modificar a cabeça daqueles que podem salvar o mundo, que podem modificar o mundo. Mas eu acredito que o mundo sem arte seria algo muito opaco, né? Porque o que me fascina é esse poder de resistência. Nesse poema que você leu, eu menciono o Arthur Bispo do Rosário, né? Que é justamente por a sua pergunta que eu menciono o Arthur Bispo do Rosário. Eu não sou de escrever por temática. Assim, nunca aconteceu. Eu tenho amigos poetas que escrevem, fazem muito bem. Por exemplo, o Alexandre Guarnieri, ele é muito competente nisso. Escreveu o livro desde o corpo até uma canção do David Bowie. Mas eu tenho um desejo muito grande de escrever um livro de poesia sobre a obra do Arthur Bispo do Rosário. Porque me chama muita atenção como a sua arte é resistente. Primeiramente, é uma máquina contra o esquecimento. Contra o esquecimento. E segundo, contra o próprio sistema. Eu fico pensando como aquele sujeito que morava naquele manicômio, no lugar em que ele e os outros eram tratados como lixo, construiu a sua obra a partir do lixo da instituição. E eu acho uma expressão muito grande da arte como poder, como transfiguração da realidade. Então, acho isso, que a arte modifica a cabeça de quem pode salvar o mundo. Obrigado, mestre. Luciana. Perfeito. Conflitos. Eu habitava comigo como se a sonoridade do meu nome fosse um origami na aurora de cedro. Eu me perdera de mim como se a queda fosse de mármore.
e no bem que ganhara perdesse a direção. A curva, o baque, o presságio de uma ilusão. Era de granizo a procela que feriu e depois partiu. Era poético o corpo que suportou e depois metaforizou. Com esse poema, que está no segundo livro, Aurora de Cedro, eu encerro o primeiro bloco. Para ser lama, é preciso ser lume, sem qualquer vestígio de limo, sem qualquer dúvida sobre o leme.